Olá, pessoal do Já Passei Educação. Meu nome é Professor Fabinácio. Estou aqui para falar de mais um edital, né? Mais um edital importante aí, oportunidade e que você vai ter os cursos, né? Aqui no Já Passei. Depois você vai ter os links aí para fazer inscrição. Sempre na descrição dos vídeos você tem os links para fazer o curso e claro, o curso vai trazer para vocês videoaulas com vários professores para você poder estudar. Isso já é uma vantagem tremenda, porque as pessoas ficam falando, eu não acho as coisas do edital, eu não acho conteúdo e tal, e você vai ter no curso tudo, né, ali para você atender às suas necessidades. Isso já lhe dá uma vantagem tremenda na hora de disputar com outros candidatos. Então, faz a inscrição aí e vamos ver o que diz o edital da Prefeitura de São José dos Pinhais, no glorioso estado do Paraná. Edital aí de número 504 de 2023. Quem é a banca, né? É o Instituto AOCP, banca que tem feito aí vários concursos, certo? Principalmente aí na região do Paraná. E esse concurso, né, a lista de aprovados tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado, né? O edital tem validade, podendo ser prorrogado a lista, né, de aprovados por mais 2 anos. Significa que se você passar e surgirem vagas, você pode ser chamado nos 2 anos, né, ou até nos próximos 2, caso seja renovado. Todas as informações você sempre tem lá no site do Instituto AOCP.org.br ou mesmo lá no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de São José dos Pinhais, né? A taxa de inscrição é serão R$ 80, né? R$ 80, e aí você tem professor, 20 horas semanais, e professor de educação física também, 15 vagas, né? Uma para PCD, 2 vagas para negros e 2 para indígenas. A mesma coisa em educação física. O salário inicial é de R$ 3.050, o nível inicial no 40, o período das provas serão à tarde, tá? Então, professor, mas só 15 vagas, gente. A experiência de vários e vários concursos que eu mesmo fiz, né? Assim, prestei. Muitas vezes as pessoas falam assim, só tem uma vaga, não for nem vou fazer. E eu fui lá e fiz, fui aprovado, fui chamado, e enfim, né? Isso aconteceu, não foi uma, não foi 2, não foi 3. Aí depois os meus amigos vinham e falavam assim, nossa, devia ter feito. Você passou em 10º, foi chamado. Outro passou em 20º, foi chamado. Outro passou em 30º, foi chamado. Outro passou em 50º, foi chamado. Era só uma vaga. Então a gente às vezes perde as oportunidades porque a gente mesmo exclui, né? Tem o que? Auxílio alimentação, refeição, né? Conforme a lei complementar 2, e também tem auxílio transporte. O que você precisa para tomar posse no cargo? Professor, eu preciso ter isso na hora de fazer o concurso? Não, você precisa ter na posse, na hora que você é chamado. Você tem idade mínima de 18 anos, está com as suas obrigações e direitos políticos, né, ok, né, está apto aí, depois do exame médico, para exercer sua profissão, né, enfim, não ter sido aí punido no exercício de cargo ou função pública, ter sido aprovado no concurso, os requisitos de sempre. Solicitação da taxa de isenção, pode pedir taxa de isenção? Sim, né? Só que aí, olha, atenção aqui, a taxa de isenção é do dia 19/7 até o dia 24/7. Né? Então, às vezes, quando você estiver assistindo esse vídeo, já passou, enfim. Mas quem pode pedir taxa de isenção é quem está inscrito nos programas do CAD único, certo? Doador de sangue ou de medula óssea, né? E se for eleitor convocado e nomeado de acordo com a lei municipal. Essas inscrições, né, as isenções, elas são por períodos muito curtos e às vezes a pessoa acaba não estando atento, mas fica a dica aí, né, para sempre você que sai um edital, você está atento a isso. Então, se você
tem essa condição de estar no CAD único, de ser doador de medula, de sangue, você pode sim pedir isenção. Vários concursos abrem essa possibilidade. Aqui tem uma outra que é você ter prestado serviço eleitoral, né? Trabalhar na eleição, ali você também tem esse direito aí de acordo com a lei 3.000, mas só durante aquele período. Também o cidadão desempregado, em vulnerabilidade social, também tem essa condição. Se caso você for uma pessoa com deficiência, né, e aí você precisar de atendimento especial, você tem que enviar o laudo para o Instituto AOCP, e também para inscrição, você precisa enviar esse laudo atualizado, né, sempre ali dentro da legislação daquilo que é considerado como deficiência, tá? Então você tem que mandar para o Instituto AOCP, também aqui, ó, você tem um período aí para enviar, né? O candidato que tiver solicitação de isenção, aqui é da isenção indeferida, né? O resultado vai sair no dia 2, às 23 horas e 59 minutos, né? E aí, claro, você pode fazer os seus recursos caso não seja, tá? Bom, inscrições, né? As inscrições é do dia a partir das 9 horas do dia 19 até o dia 21 de agosto, né? Pelo site aqui o Instituto aocp.org.br, somente via internet, certo? E aí você vai fazer a inscrição. Se você vai fazer 2 provas, né? Aqui nem daria, por quê? Porque as 2 são à tarde. Então, eu sou formado em educação física e tenho outra formação. Ou sou pedagogia e tenho outra formação. Mas não dá, porque é no mesmo período, né? Então, se você fizer a inscrição, aqui você comparecer que está valendo, né? Você não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Não é possível. Mas olha só, pagamento, sempre procure pagar pelas instituições bancárias, né? Ali, né? Até a data do vencimento. Imprimir, é importante você ter o comprovante ali para caso aconteça alguma coisa, né? Mas preferencialmente pagar na Caixa, no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander e via Cred, tá? Aí a banca colocou aqui as suas preferências. Isso impede você de pagar em outro local? Não, mas, né, é importante você observar isso, certo? A taxa de inscrição não será devolvida, né, em hipótese alguma, e aí você tem que estar atento a isso. A inscrição para a pessoa com deficiência obedece à questão das reservas de 5% destinadas de acordo com a lei e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, regulamentada aí por várias leis. Então, sempre tem que enviar os laudos, né, tem que enviar tudo certinho para que você possa concorrer aí na questão da pessoa com deficiência, né? Então, deficiência física, deficiência auditiva, aí está especificado aqui o que é, né? Então, deficiência física, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membros, paralisia cerebral, nanismo, tudo isso é deficiência física. Auditiva, perda bilateral total de 41 decibéis ou mais auferidas por programas nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz. Então tem todas as explicações aqui, né, para você identificar a deficiência visual, baixa visão, a deficiência mental, né, função intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Então, tudo isso você pode juntar o laudo e fazer sua inscrição para concorrer nas vagas de pessoas com deficiência. O laudo tem que ser sempre dos últimos 12 meses, tá? E sempre ali junto cópia do CPF, ok? Então tem todas as instruções aqui, né, para você concorrer. E claro, se você precisar de alguma prova ampliada, prova em braille, isso também você tem que fazer a solicitação. Reserva de vagas de candidatos negros e indígenas, 10%. Então você tem que observar, e aí é a autodeclaração de negro e indígena. Obviamente que depois há um processo de heteroidentificação para confirmar isso. E lembrando, né, que você
Quando você declara isso, você está fazendo uma declaração e dizendo que isso é verdade. E se for comprovado que não é verdade, você pode ser excluído do concurso, tá? Então, sempre importante você estar atento a isso. Ah, eu quero concorrer na reserva de vagas. Ok, mas o faça de forma correta, né? Na hipótese da constatação de declaração falsa, o candidato deixará de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas e, se houver sido admitido, ficará sujeito à anulação da sua posse no concurso público na reserva de vagas após procedimento administrativo em que lhe serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, né? Então, olha só, até o dia 28 vai ter, você anexa lá as informações, né? Será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas, devendo o candidato requerer alteração por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato até a data de 21/8. Tá? Então ele pode desistir caso ele não queira, né? Então é importante ali, já pensou, a pessoa passa tal, aí depois tem esse problema? É muito triste que aconteça isso, né? Então os candidatos convocados para procedimento de heteroidentificação, candidatos negros, deverão enviar eletronicamente as fotos, documentos e vídeos para análise, né? Então tá aqui todas as instruções. Inserir o número do CPF, a foto, né, colorida de frente com fundo branco, foto colorida de perfil com fundo branco, um vídeo de 20 segundos, né, deverá dizer seu nome, cargo qualquer, concorre os seguintes dizeres: declaro que sou negro da cor preta ou parda, tá? Então tudo isso aqui tem uma instrução para você mandar o arquivo, o tamanho máximo do arquivo, né, o vídeo tem que ser extensão MP4, tamanho 50 megabytes, para você não bobear aí nessa questão. Muita gente perde a oportunidade porque acaba não se atentando a determinados pontos do edital. E eu sempre falo, edital é a regra do jogo. Aqui a gente faz uma apresentação geral, só para chamar a sua atenção a determinados pontos, para que você, quando for fazer, você precisa, antes de enviar o documento, precisa ler. Precisa se atentar a todos os detalhes, né? Então, ó, fotos que serão enviados, ó, fundo seja branco, aí manda com fundo azul, preto, amarelo, né? Aí é indeferido. Postura correta, coluna bem alinhada, cabeça não pode estar baixa, nem de cabeça tão erguida, né? Normal. Não pode usar óculos, boné, touca, que não esteja sorrindo, né? No caso do candidato cabelo comprido, a foto deve estar com o cabelo atrás da orelha, o vídeo tem que ser fundo branco, postura correta, né? Duração de no máximo 20 segundos para você dizer esse nome e esses dizeres que nós já falamos: declaro que sou negro da cor preta, né? Ou declaro que sou negro da cor parda, enfim, sempre atenção a isso, né? E as mesmas coisas para o candidato indígena, segue o mesmo padrão, também vai ter identificação, né? Aqui existe o documento da autodeclaração e declaração de etnia e vínculo na comunidade indígena, né? Então existem aí documentos que provam a origem dessa pessoa, e a mesma situação. Se ela for identificada que ela não é, né, vai também perder a vaga, tá? Bom, condição de candidata lactante, né? E condição especial para as provas objetivas e discursivas. Então você precisa solicitar isso também, né? Caso você precise, ó, condição especial para a prova. Eu tenho problemas de baixa visão, precisa de uma prova ampliada, uma prova em braille, né? Precisa de um fiscal ledor, um intérprete de Libra, acesso à cadeira de rodas. Tudo isso, né, você precisa solicitar. E o candidato deficiente, ele tem um adicional de 1 hora, tá? Somente para candidatos com deficiência. Então, tem 1 hora aí a mais para fazer a prova, ok? Bom, para solicitar isso, também o candidato deve enviar todas as informações, laudo médico, certo? Para a banca, documento oficial, cópia do laudo, tudo certinho
para providenciar também a condição especial. E a candidata lactante também, ela precisa levar um acompanhante, uma pessoa maior de idade para acompanhar, ficar com a criança, né? Tem que ter no mínimo 18 anos, né? Senão a banca não vai providenciar alguém para ficar com a criança, certo? Durante a amamentação é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham um grau de parentesco, é só a mãe e a criança, né? E não será permitido qualquer uso de objetos e equipamentos ao acompanhante, celular, por exemplo. Então a pessoa tem que ficar lá com a criança, mas sem o celular, sem nada, né? Não pode ter essa comunicação aí, ok? Então é importante também atenção a isso. Não é concedido tempo adicional à candidata lactante, tá? Só para a pessoa com deficiência. O deferimento das inscrições na data provável de 29/8, você vai ver se as inscrições tá tudo certinho lá, né? Pode ver pelo site ou pelo diário da prefeitura, diário digital. Se tiver algum problema, você tem aí 2 dias para entrar com recurso, né? Então, pedido de recurso. Vamos lá para as provas, né? As fases do concurso. Então, tem a primeira fase, que é uma prova objetiva, língua portuguesa 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, total de 5 pontos. Raciocínio matemático, 5 pontos também. Legislação, 6, né? 6 questões valendo 3 pontos. Olha a importância da legislação. Cada questão vale 3, então soma 18. E o conhecimento específico, 24 questões valendo 3 pontos. Por isso que é importante você ter o curso. Porque aí, né, não que você vá menosprezar a língua portuguesa e matemática, de jeito nenhum. E é importante, gente. Por quê? Concurso de professor, normalmente em raciocínio matemático a galera vai mal. E aí por exemplo, quando fazia minhas estratégias, né, para passar, obviamente, eu falava assim, bom, raciocínio matemático eu sei que a galera, normalmente ali, se acertar uma, já solta fogos, 2, né, 3... Aí eu falava, bom, tem que ir bem aqui. E no último que eu fiz, por exemplo, um que eu fiquei em primeiro lugar, eu gabaritei os 2 aqui, ó. Esses aqui eu gabaritei. Então, já me jogou lá na frente, né? E aí, específico, a gente vai ali na luta, né, com os outros. Mas se raciocínio matemático eu abro 3, 4 pontos ali de vantagem, pô, é legal. Lembrando que você tem que pensar estratégias, você está concorrendo com pessoas, né? Então, é importante. Total de questões 40, valor 100, né? E aí a discursiva, que é de acordo com o item 13, 2 questões valendo 50 pontos, tá? Cada uma, certo? E os títulos? Os títulos são meramente classificatórios. Aqui, tanto a objetiva quanto a discursiva, elas são eliminatórias e classificatórias, tá? O total máximo de pontos é 210 pontos, certo? Bom, a prova objetiva terá 40 questões distribuídas conforme a tabela. Cada questão terá 5 alternativas, sendo que cada questão tem apenas uma correta, né? E será atribuída pontuação 0 às questões com mais de uma opção, as questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. Não pode. O candidato deverá obter 50% do total de pontos para não ser eliminado do concurso, certo? Então tem que ter ali no mínimo 50%. Já vimos a importância de legislação e de específicos, né? São os maiores valores da prova. Condição da realização: a prova vai ser realizada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, podendo ser aplicado também em cidades vizinhas, tá? Na cidade de Curitiba. Ah, professor, eu não sabia disso. Tá aqui no edital, né? Então é importante, até pelo tamanho, provavelmente, do número de candidatos, certo? As provas discursivas serão aplicadas na data provável, a objetiva e a discursiva, né? Na data provável de 24 de setembro, no período vespertino, para todos os cargos, né? Então vai sair lá o cartão de informação no site da banca, com a data, o local, tudo certinho. Você deve comparecer ali 45 minutos antes, sempre com caneta transparente, esferográfica, azul ou preta, seu documento de identificação impresso,
impresso com foto, tá? Com foto, né? Então, quais são os documentos? Ali, identidade, né? Cédula de identidade, carteira de trabalho e tal, né? Então, cuidado aí com isso para não levar um documento que não é adequado. Carteira de passaporte serve, carteira de trabalho serve, carteira de reservista com foto serve, tá? Tudo isso serve, né? Se você é militar, você tem lá uma carteira dos militares, pode, tá? Todos os documentos oficiais. Cuidado, aqui está falando em documento oficial impresso. Falou em documento digital? Não, né? Então, você vai entrar ali com documento impresso aqui. Agora, vamos ver aqui o item 11.5.3, ó. Não será permitido ao candidato todas as quaisquer dependências, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos. Não se ignora a ampla validade dos documentos de identificação na forma digital, mas o simples fato do celular não pode ser utilizado nas dependências do local, afasta a possibilidade de apresentá-lo através do meio eletrônico. Da mesma forma, a utilização do documento digital com o QR Code impresso ou documento digital impresso não será permitido pelo fato do fiscal ter que utilizar o aparelho celular nas dependências. Portanto, se não pode aparelho celular, não pode o documento digital. Então, tem que ser o documento impresso. Mas eu vou querer, eu vou papá, né? Então, a pessoa já entra querendo brigar, né? Querendo ali. E, gente, uma das coisas que é importante, quando a gente vai para um jogo, a gente aceita a regra do jogo, certo? Se eu não aceito, eu nem vou, né? Se eu quero contestar, sabe por quê? Porque senão você fica arrumando problema e o teu objetivo é passar no concurso e não arrumar problema, né? Tem gente que gosta de arrumar problema. Não, eu vou lá, vou com o digital e quero ver eles me impedirem. Ou seja, já começa tumultuado, já começa com conflito. E aí é óbvio que você não vai fazer uma boa prova, você pode ser desclassificado, né? A pessoa vai dizer que você não leu o edital, enfim. E aí você já começa mal, né? Então é importante. Lembre do seu objetivo, é foco, ó, foco, né? Bom, aí se você levar celular, né, precisa retirar, não pode aí boné, coisas que na orelha, né, eu gosto de protetor auricular, não pode, né, não pode. Então você tem que tirar tudo isso e ir lá tranquilo. Vai com o celular, você vai colocar no envelope, desliga, né, cuidado, né. Será permitido ao candidato beber água e alimentar-se, né, durante a realização, desde que esteja condicionado em recipiente transparente e sem rótulos, né? Aí o povo leva aqueles fandango, queijo lá, salgadinho de queijo, cheiro horrível, fica... atrapalha, gente, os candidatos, viu? Pense no outro também, né? Você fica lá comendo, mastigando, às vezes fazendo muito barulho, não é legal, né? A gente tem que pensar no coletivo também. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta ou folha da versão definitiva, tá? Então, cuidado, sempre que você for marcar lá na folha de resposta, muita atenção, marca de lápis não serve. Então, eu às vezes recomendo a candidato que erra muito folha de resposta. Eu perdi essa questão porque eu errei. Marca dá só um pinguinho de lápis, assim, né? Para que você possa apagar depois. Não é ficar marcando de lápis, não. Tá? E depois você vai lá e marca com a caneta. Cuidado para não rasurar. Então, é uma coisinha muito simples. Só você passou a borracha de leve, assim, né? Porque se você rasgar, amassar, molhar, dobrar, água, cuidado, não deixa a água ali em cima da mesa, porque você derruba a água, mela tudo lá, pronto, foi sua prova, né? Não pode, somente poderá se ausentar da sala após 60 minutos, né? Acompanhados de um fiscal. Então, essa primeira hora aí, você tem que esperar pacientemente ali, para ir, inclusive, ao banheiro, né? Então, somente os 3 últimos candidatos, o candidato poderá, né, pedir para sair após decorridos 60 minutos. Perdão, né? E aqui, claro, exclusivamente nos casos de alteração psicológica ou fisiológica temporárias, necessidade extrema, que o candidato necessite de ausentar da sala antes dos 60 minutos, poderá fazê-lo desde que acompanhado
por um fiscal, tá bom? A aplicação da prova, tanto objetiva e discursiva, tem duração de 4 horas. Os 3 últimos saem juntos, né? Porque tem que assinar lá o lacrar o envelope. Ah, acabei, quero ir embora. Não, mas tem mais 2, são 3, os 3 últimos saem juntos, é regra. Se você descumprir a regra, né, já dá problema, tá? Divulgação do gabarito preliminar, 1 dia após a aplicação das provas, em até 3 dias úteis no diário. A prova discursiva, que muita gente teme, né? O que é? É os conhecimentos técnicos científicos na matéria, vale 30 pontos. O candidato deverá apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto. Lembrando que são 2 perguntas, né? Clareza na argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto. A argumentação apresentada deve ser pertinente e clara a respeito do ponto de vista, demonstrar senso crítico, né? O candidato tenha obtido pontuação 0 no aspecto 1 e no 2, clareza na argumentação em relação, também será pontuado com nota 0, tá? Pontuação máxima aqui 30. Lembrando que tem que ser sempre com linguagem formal, né? Não pode ali você colocar a linguagem que não é a linguagem padrão da língua portuguesa. Aqui, ó, utilização adequada da língua portuguesa, né? Uso adequado da ortografia, pontuação, regência, assunto abordado, respeito às margens, legibilidade, tem que estar, né, uma letra boa ali para entender, senão não dá, né? Prova discursiva terá pontuação de máximo 50 pontos para cada questão, totalizando 100 pontos. O candidato deve obter 25 pontos ou mais em cada questão, para não ser eliminado. Então, se você tirar 51 e 0 na outra, está eliminado. É 25 pontos ou mais em cada questão para não ser eliminado, ok? O candidato disporá de no mínimo 10 linhas e no máximo 20, tá? 10 no mínimo e no máximo 20. Então, atenção! Deve ser feita à mão pelo próprio candidato, letra legível, caneta esferográfica azul ou preta, né? Então, tem uma parte para rascunho. Ele terá 0 se não atender ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível, redigir o texto a lápis, não apresentar as questões na folha definitiva ou entregá-la em branco, e aí já está eliminado, né? Se tirar 0, já está eliminado. Certo? Então, observar ali os limites mínimos e máximos de linha, porque senão perde pontos, tá? Não é que você tem que ir ao máximo, nem você tem que ficar ali entre o mínimo e o máximo, né? Não pode ser menos de 10, nem mais de 20, tá? Ah, foi 13, 12, 11, 15, né? De acordo com a sua argumentação, ok, tá? Então, é importante isso. Prova de títulos, né? Caráter classificatório. E a relação dos candidatos habilitados, as datas e o preenchimento do formulário de cadastro de títulos serão divulgados oportunamente. Então, só vai enviar o título os candidatos habilitados, tá? E aí vai ser divulgado oportunamente quando deve enviar o título, ok? Né? E aí, o que vale de título? O diploma de doutorado, né? É um título só, vale 5 pontos. O de mestrado, também um título valendo 3 pontos. E o certificado de conclusão de pós-graduação, aquela lato sensu, né, também limitado a um título valendo 2 pontos. Então, no máximo, você pode ter 10 pontos de título. Professor, eu não tenho título nenhum. Não tem problema, é só classificatório, né? Aí você vai bem na prova para não depender dos títulos, certo? Bom, aí o resultado final, né? Claro que para critério de desempate, prevalece o Estatuto de Idoso, então quem tem mais de 60 anos, depois quem foi melhor em específico, depois quem foi melhor na discursiva, depois quem tem mais título, depois língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação, e se persistir o empate, aí vai aquele que tem mais idade, né? E se persistir, aí é sorteio, né? Aí é sorteio, aí já também é difícil acontecer isso, né? Eliminação. Então, quem apresentasse depois do fechamento do portão, quem for surpreendido ali usando qualquer forma de comunicação com outro candidato, cola,
né, portando aí equipamento eletrônico, anotações, bolsa, relógio de qualquer espécie. Outro dia eu fiz um concurso, eu gosto de fazer para sempre observar e poder comentar aqui com vocês. Aí uma candidata falando assim, não, mas o meu relógio, ele é analógico, qual o problema? É que está no edital, qualquer espécie. E a regra do jogo diz isso. Você vai jogar futebol, você vai lá e falar, não, juiz, é porque assim, eu pensei que aqui não saía para lateral. Não, mas sai, tá na regra do jogo. Se a bola passar a linha totalmente, é lateral. Se ela passar totalmente, Então, tem as regras, né? No esporte, qualquer lugar. Aí a pessoa vai lá, quer questionar aquilo que ela mesmo concordou. Porque quando você faz inscrição, gente, você concorda, tá? Só para você entender isso. É importante, senão a pessoa fica criando briga lá sem necessidade, sem necessidade. Ó, tenha qualquer tecnologia, aparelho celular, tal, não pode, né? Qualquer coisa, máquina fotográfica, não pode tirar foto da prova, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer nada que lhe elimine, certo? Os recursos, tudo que a banca faz tem recurso, tá? Então saiu o gabarito, saiu inscrição, tem 2 dias para recurso. Você pode recorrer sempre com uma linguagem formal, objetiva, né? Não é para ficar ali adjetivando, porque essa banca, não sei o que, chorando, não, porque no dia choveu, né, em Curitiba, e né? E aí as pessoas se perdem e aí o argumento é indeferido, tá? Tem que ser questões objetivas. Homologação, né, do resultado é quando termina todas as etapas do concurso e aí o resultado é homologado, aí a prefeitura pode chamar, né? Pode chamar a partir da homologação, aí vai ter a convocação, que é onde você vai ter que fazer todas as avaliações médicas, aqui ó, vídeo, laringoscopia, tudo está previsto aqui já, viu gente? Levar os documentos, ó a documentação aqui, diploma, certidão, título de eleitor, comprovante de votação, RG, CPF, coisa do filho, se tiver filho, né? Enfim, comprovante de residência, tudo. Né? Aqui a lei dos dados pessoais, né? A proteção dos seus dados pessoais, as disposições finais, os contatos aí, né? Para eventuais problemas ou questionamentos, né? E aí vamos aqui para os cargos, né? Então, o que precisa para você concorrer para professor? Curso de licenciatura plena, específica para magistério de educação infantil e 1ª a 4ª séries. Isso aqui está atrasado, hein? É 1º a 5º ano, tá? Do ensino fundamental ou anos iniciais, é mais bonito. Talvez eles retifiquem o edital, né? Para não ficar feio assim. Ou curso superior de licenciatura e graduação plena, acompanhado do magistério em nível médio, né? Aqui é as atribuições, né, dos professores e do professor de educação física, aí é específico para educação física, tá? E provavelmente depois também vai ter uma outra retificação aqui, porque é necessário o registro no órgão, no CREF, tá? Toda vez no conselho de classe dos profissionais de educação física. Bom, aqui o nível superior, os conteúdos, ó, língua portuguesa, e aí a vantagem de você ter o curso. Você tem tudo isso aí, ó. Análise, interpretação, literatura, prosa, poesia, crase, encontro vocálico, coesão, conotativo, denotativo, todos. Matemática, raciocínio lógico, né? Regra de 3, porcentagem, juros simples, resolução de problema, PA, PG, né? Progressão aritmética, geométrica, probabilidade, tudo. Aí as leis, ó, lei federal, o ECA, né? Lei 8.069, a LDB, a 939496, a Lei Federal 13.005, do Plano Nacional de Educação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a 146 de 2015, a Resolução 1 de 2004, as diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais, cai muito, diretrizes operacionais para atendimento especializado, a 4.9, a Resolução 4.10 da Educação Básica, a 2 de 2001, Educação Especial, Resolução, fixa as diretrizes para a Educação Infantil, a 5 de 2009, a 20 de 2009, diretrizes curriculares para a Educação Infantil, a BNCC, a lei ordinária aqui, ó, dos estatutos dos servidores da prefeitura, né?
da Prefeitura. Aqui a Lei Complementar de 2004 do Plano de Carreira de São José dos Pinhais, certo? Aqui a documentação pedagógica, concepções e articulações, o caderno 1 do MEC, e também aqui a documentação pedagógica, uma metodologia, uma possibilidade metodológica também. E aí vem os conhecimentos específicos, né? O referencial curricular de São José dos Pinhais, que é importante, todas as questões aí da prática educativa, enfim, cuidar, educar, que são indissociáveis. Quem assiste minhas aulas, eu falo muito disso, né? Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis, os eixos estruturantes da educação, interações e brincadeiras. Então eu enfatizo muito isso, você que já me conhece aí das redes sociais, são assuntos que eu falo até a pessoa não errar mais questões na prova. Assim que, né, e graças a gente tem visto aí muitos depoimentos de aprovação, e é muito bacana quando a pessoa consegue, manda lá, estou aprovado, professor, muito obrigado, né? Na verdade, quem aprova é a pessoa, não sou eu. A pessoa, nem eu já passei, é a pessoa que estuda. A gente dá as ferramentas, né? A gente dá ali as ferramentas para facilitar essa caminhada da pessoa rumo à aprovação. E aqui, né, o currículo também de educação física. Ó, edital enxutinho, hein? Enxutinho, bom de passar esse edital, né? Então você vai fazer o curso do Já Passei e aí você vai passar, obviamente, né? Conto com vocês aí no curso. Clique no link para fazer sua inscrição. Grande abraço, até a próxima e sucesso, tá bom? Grande abraço aí pro Paraná, São José dos Pinhais. Obrigado.